Redação final começando aqui na TV Alemes, a última edição deste mês de setembro, encerrando o mês aqui na TV Alemes. Bom, vamos começar então falando da ordem do dia, os projetos que foram votados nesta terça-feira, dia 30. A gente teve a votação em bloco de vários projetos de resolução que concedem título de cidadão sul-mato-grossense e também comenda de mérito legislativo. 6 itens nesse sentido, 6 foram aprovados pelos deputados estaduais em discussão única na sessão de hoje, concedendo o título de cidadão sul-mato-grossense. Nós temos o projeto de resolução de número 14, de autoria do deputado Paulo Correia, e o projeto de resolução de número 95, de autoria do deputado Gerson Claro, com coautoria do deputado Paulo Correia. Já concedendo comenda de mérito legislativo, nós temos o projeto de resolução de número 37, de autoria do deputado Caravina, projeto de resolução 40, deputada Mara Caseiro, projeto de resolução 59, do deputado Coronel Davi, e o 75, deputada Lia Nogueira. 6 projetos de resolução, então, concedendo essas homenagens aprovados na sessão de hoje. A gente segue também, ainda falando de um projeto de resolução, do deputado Roberto Rachioca, o projeto de resolução de número 45, também aprovado em votação nominal em discussão única, instituindo a comenda do mérito legislativo para as nações amigas de Mato Grosso do Sul. E quais seriam essas nações amigas de Mato Grosso do Sul? As nações japonesa, libanesa, portuguesa, boliviana, paraguaia, italiana e espanhola. Que são comunidades que estão muito presentes aqui em Mato Grosso do Sul, né? A intenção do deputado Roberto Rachioca com essa comenda é celebrar a diversidade cultural, né, muito presente aqui no nosso estado, promover a inclusão social e apoiar as instituições que atuam em causas humanitárias. Projeto de resolução de número 45, também aprovado na sessão de hoje. A gente segue com a ordem do dia, falar agora do projeto de lei de número 131, de autoria do deputado Coronel Davi, matéria discutida, votada e aprovada em seu mérito, né, a segunda discussão, instituindo no calendário do Estado, no dia 10 de outubro, o Dia Estadual do Leonismo, né? A intenção é homenagear, divulgar e incentivar as práticas filantrópicas e de voluntariado que são práticas do leonismo. O leonismo, que é um movimento surgido lá em 1917, né, popularmente conhecido aí como o Lions Club, né, presente em vários municípios de Mato Grosso do Sul, e agora então o deputado Coronel Davi fazendo essa homenagem e instituindo, né, pedido de instituição do Dia Estadual do Leonismo no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul no dia 10 de outubro. E a gente segue com a ordem do dia, projeto de lei de número 173, de autoria do deputado Zé Teixeira, matéria discutida, votada e aprovada em primeira discussão na sessão de hoje, que inclui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a Feira Literária de Mato Grosso do Sul, a Feira Literária na primeira semana de junho. Essa Feira Literária de Mato Grosso do Sul é um evento que acontece lá no município de Dourados, que vem a cada edição ganhando mais corpo, e o deputado defende, então, a justificativa para que esse evento também faça parte do calendário de eventos, que a Feira Literária ela tem feito um papel até de resgate histórico da memória cultural do nosso estado. Matéria, então, aprovada em primeira discussão na sessão de hoje, vai agora para análise das comissões de mérito da Alemes. Bom, e para encerrar as proposições pautadas, os projetos pautados na ordem do dia, a gente fala do projeto de lei de número 211, matéria encaminhada pelo Poder Judiciário, discutida, votada e aprovada em primeira discussão, mais um projeto do TJ que traz uma reorganização de cartórios, dessa vez no município de Corumbá. E como que fica agora? Hoje, lá em Corumbá, existe o terceiro serviço notarial de tabelionato de protesto de títulos. E como que fica essa reorganização? Na verdade, um desdobramento. O terceiro serviço notarial e tabelionato de protesto de títulos e outros documentos de dívida do município de Corumbá, e a criação no município de Ladário do mesmo serviço notarial. Então, há uma divisão desse terceiro serviço em Corumbá, que hoje atende aos 2 municípios. Então, agora, com essa proposta do Poder Judiciário, Corumbá e Ladário passa a ter esse serviço, cada um para a sua cidade. PL 211 também aprovado na sessão de hoje.
Esses, então, foram os 10 projetos, né, que foram apreciados pelos parlamentares, que, ao final da votação, também analisaram 2 requerimentos, 31 indicações, uma moção de aplauso, 2 moções de congratulação e 3 moções de pesar. Essa foi a ordem do dia desta terça, 30 de setembro. E o deputado Pedro Kemp cobrou, durante o pequeno expediente da sessão de hoje, a retomada de um programa do governo do estado focado, né, em zerar a fila de vários serviços de saúde. O deputado Pedro Kemp fez esse pedido pensando muito também no município de Coxim. Quero destacar aqui, senhor presidente, eu tenho a cópia de um ofício do senhor secretário de Saúde, Maurício Simões Correia, que encaminhou para todos os hospitais e secretarias municipais de saúde dos municípios do estado. E neste ofício, do dia 12 de setembro, o senhor secretário de Saúde comunica a suspensão temporária do Programa de Cirurgias Eletivas 2025 e o encerramento da vigência do programa frente ao exercício de 2024. Então, neste ofício, o secretário de Saúde do Estado comunica às secretarias municipais de saúde que está suspenso o programa das cirurgias eletivas. Importante a gente lembrar que Mato Grosso do Sul sempre teve uma fila que aumentou muito no tempo da pandemia. Depois houve uma retomada, né, das cirurgias eletivas. A gente sabe que cirurgia eletiva, ela pode aguardar um tempo, né? Não precisa ser feita de maneira emergencial. Mas a pessoa ficar 2, 3 anos esperando por uma cirurgia eletiva, aí já passa a ser um transtorno, um absurdo. E muitas vezes aquele que era um problema simples acaba se agravando, torna-se um problema ainda maior, né? Então agora o Estado suspendeu este programa das cirurgias e dos exames. Já o deputado Neno Razuc, durante o grande expediente, cobrou uma maior efetividade das políticas públicas voltadas ao atendimento a pessoas com autismo. Eu venho aqui hoje fazer um apelo aos colegas deputados. Eu tenho mais 1 ano e pouco pela frente nessa casa, deputado Paulo Correia, e confesso que venho aqui hoje com uma certa frustração, pois temos muitas ações relacionadas às pessoas com deficiência. Mas quando eu pego e vejo uma matéria como essa aqui que saiu no Campo Grande News, mães dizem que filhos autistas ficam meses sem estudar por falta de assistentes. Aí aqui relatos de mães que dizem que a própria escola pediu para que os filhos não comparecessem à aula, pois não tinha professor auxiliar. E isso acontece, não é somente na rede municipal, não. Acontece na rede estadual, acontece até mesmo em escolas particulares. E nós estamos aqui para garantir os direitos das pessoas. E essas pessoas precisam de um olhar diferenciado de nós, parlamentares, que estamos aqui para representar. E eu estava conversando agora com o deputado Zeca e lembrei, quando o Zeca era governador, o deputado Zeca era governador, a UEMS tinha um valor percentual do orçamento do Estado para garantir as suas demandas, 2%, se não me engano, certo, governador? E eu vivo aqui cobrando, pedindo para que se crie uma comissão, para que o governo do Estado tenha um olhar mais carinhoso, para que o governo do Estado dedique uma parte do seu orçamento para as pessoas com essas deficiências. Principalmente essas mães autistas, mas essas mães atípicas. E isso não acontece. E eu venho aqui hoje, senhor presidente, fazer um apelo para que nós, parlamentares, tenhamos realmente uma união
para que venha a acontecer uma ação efetiva que traga uma mudança na vida dessas famílias. 11h35. Vamos falar agora dos destaques do site da casa, e a Gláucia já está aqui com a gente. Gláucia, muito bom dia, boa semana para nós. Bom dia, Thiago. Ontem à tarde a casa estava muito cheia, né? Então, os agentes de saúde participaram no evento, né? Isso, eles estavam à casa, né, pedindo uma audiência pública para falar sobre a PEC 1421, que será analisada em Brasília, e toda essa movimentação ontem também refere-se a isso, a uma organização, não é, Thiago, para que eles se organizem para estarem juntos em Brasília por conta da PEC, que altera o artigo 198 da Constituição para estabelecer o sistema de proteção social e valorização desses profissionais de saúde e agentes comunitários. Então, na verdade, também essa reunião com eles aqui era para debater a PEC, estarem todos cientes de como vai acontecer em Brasília. Tá certo, é meio que uma discussão em âmbito estadual, né? Até para poder subsidiar o debate lá em Brasília. Isso. Além desse destaque, hoje o site também traz já um evento a futuro, né, Gláucia? A Comissão de Saúde hoje se reúne na Casa de Leis. A comissão está agendada para receber uma prestação de contas, né, na área da saúde do quadrimestre. A iniciativa é do presidente da comissão, deputado Lucas de Lima, que preside. É uma lei, né, a questão de receber o relatório da prestação de contas, né, da Secretaria de Saúde e conferir se o dinheiro repassado está sendo usado, da União, dos estados, dos municípios. É a Assembleia que confere esses valores, Thiago. Então evento hoje à tarde na casa, cobertura completa das mídias sociais da casa, mas também com transmissão de todos os veículos aqui da Lemes. É isso aí, né? Tudo logo mais à tarde, então, ao vivo, a audiência da Comissão de Saúde. Isso aí, matéria sempre atualizada e completa para você conferir depois o resultado, al.ms.gov.br. Gláucia, valeu, até amanhã. Tchau, Thiago. Tchau, pessoal. 11h38, e o deputado João Henrique ocupou a tribuna durante o grande expediente da sessão de hoje. Num primeiro momento, voltou a criticar a gestão da CACEMES e uma suspensão de pagamentos a fornecedores do plano de saúde. O senhor presidente dessa instituição teve a coragem de vir às redes sociais, nas redes sociais da própria AB Campos, que eu acompanho e dei um print de tela, dizendo que a suspensão dos serviços de anestesia era uma invenção dos servidores, que era fake news. Fake news é aquilo que é falso. São contratos falsos, fraudulentos, para comprar casa, terrenos, fazenda, rancho, aeronave e desviar dinheiro do servidor público que está lá dentro. Isso é falso. Agora, falar que nós, que tivemos conhecimento de uma notificação extrajudicial de uma empresa que está suspendendo os serviços por falta de pagamento no dia 22 de setembro, assinado pela empresa. Quem é falso? A empresa que está sem receber desde 2021, quando a Assembleia Legislativa em 2023 deu recursos para compensar déficit da CACEMES face 2021, que era o ano da pandemia, ou o presidente da CACEMES falta com a verdade ao dizer que as pessoas que estão cobrando as melhorias de serviço na saúde dentro da CACEMES, vai fazer uma cirurgia, deputado Pedro Neto, lá dentro? Os médicos dizem, os fornecedores, não, temos 2 milhões em atrasos, de vários segmentos. Médicos que sempre atenderam, descredenciado. Empresas que sempre prestaram serviço, empresas do nosso estado, que devem ter preferências, descredenciados ou não atendendo.
Num segundo momento, o deputado João Henrique voltou a fazer uso da tribuna e criticou o decreto do governo do estado que criou um comitê para a recuperação de ativos. Na visão do deputado, esse decreto invade a competência do legislativo. Então, o artigo 63 da nossa casa, inciso 7º, nos delega a competência de sustar atos normativos do Poder Executivo do governador que exorbitem o poder de regulamentar ou os limites de delegação legislativa. Então, nós estamos propondo, nesse momento, um projeto de decreto legislativo, um PDL, suspendendo esse decreto do governador. Artigo 63, no inciso 16, diz que compete à Assembleia autorizar operações externas de natureza financeira. No 21, aprovar as convenções e ajustes de que o Estado, ou seja, toda essa estrutura, Ministério Público, Tribunal de Justiça, secretários, seja parte e ratificar aqueles que, por motivo de urgência e no interesse público, foram efetivados sem prévia aprovação, o que não é o caso. E diz, no artigo 2º, ainda em simetria com a Constituição Federal, que é proibido a delegação de competência dos poderes. Então, mesmo que seja um conselho, um comitê, um órgão facultativo, é preciso essa casa entender que haverá o compartilhamento de informações sigilosas para inibir a prática de atos que nós sabemos que a simples transparência daqueles que recebem benefício fiscal já resultaria um resultado prático muito mais eficaz do que a criação de qualquer comitê. O deputado João Henrique, então, durante o grande expediente, anunciou que deve fazer a apresentação de um projeto de decreto legislativo para suspender esse decreto do governo do estado. Pela liderança do governo, o deputado Pedro Oceano Neto criticou esse projeto de decreto legislativo e defendeu a criação desse comitê. Espanto causa ainda é a fala de um deputado propondo um projeto de decreto legislativo para assustar o decreto do governador que cria justamente um órgão de combate ao crime. Não há dúvida nenhuma que esse decreto é extremamente bem-vindo. Não há dúvida nenhuma que esse comitê é um avanço em termos de política pública. Não há dúvida nenhuma que o crime de lavagem de dinheiro é extremamente difícil de você combater, precisa de inteligência, precisa de ter ações institucionais, precisa fazer através do sigilo. Então, governador acerta, governador vai na linha correta. Quero parabenizar o governador e dizer que ele tem o apoio dessa Casa Legislativa. Eu tenho certeza que a imensa maioria dos deputados estaduais aqui presentes, que não abrem mão da sua prerrogativa de fiscalização e, na verdade, se somam a essa iniciativa do governo. Parabéns ao governador Eduardo Riedel. Nós damos um avanço decisivo contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro e contra a sonegação fiscal. Para quem nos acompanha ao vivo, 11h45, e também durante o grande expediente, o deputado professor Rinaldo fez uso da tribuna para defender valorização na carreira dos professores de Mato Grosso do Sul. É difícil um professor que tem mestrado, eu conheço um que tem doutorado, inclusive fez na USP, e está debaixo do mesmo teto, com a mesma disciplina, com a mesma carga horária e tem essa defasagem. E esse não é um assunto novo. A minha mãe aposentou e ela, lógico, primeiro, antes não tinha nem concurso. Então, a grande parte dos professores, os antigos, inclusive, eram nomeados. O concurso público, ele é novo, né? De 80 e poucos para cá, mais consolidado de 88. Então, esse é um problema recorrente, não é no Brasil inteiro. Conversando com a Luciane, deputada, presidente da Comissão de Educação de Santa Catarina, ela falou também que lá existe, tem outra nomenclatura, mas é o mesmo professor convocado, também tem um número considerável, isso em todos os estados da federação. Nós temos cerca de 25 mil e poucos profissionais da educação, nós temos a maioria, né, convocados.
E tem um outro problema, porque ele tem 20 horas de concurso e 20 de convocado, e aí abate também lá na questão do imposto de renda. Então, estamos aqui na expectativa de que o governo tenha a saúde financeira necessária para que nós, no espaço curto de tempo não tão distante, promovamos aí o princípio da simetria, né, e que todos os professores realmente tenham esse valor. Mas eu quero aqui, senhor presidente, em poucas palavras, dizer que os professores de Campo Grande, eles foram valentes, né, partiram para cima e voltou atrás. Realmente, ontem eu visitei 6 escolas, aliás, eu tenho o hábito de visitar as escolas, e os professores estavam realmente muito revoltados, porque a gente não tira, deputado Pedro Cian Neto, não tem como você subtrair salário de ninguém, deputado Zeca, principalmente daquele que recebera essa missão tão nobre de libertar as pessoas da ignorância cultural, aquele que forma cidadãos. É muito desarrumado isso. Então, a gente aqui foi uma vitória dos professores convocados, porque ia ter uma perda de forma considerável no seu salário daquele que tinha já gratificação de mestrado, de doutorado, enfim. Então, eu quero apenas registrar aqui esse meu contentamento, né, parcial, porque não precisaria fazer isso, né? Ficou um desgaste violento, na minha visão, sem necessidade. Portanto, eu finalizo, senhor presidente, desejando de que um dia o nosso país efetivamente coloque a educação no lugar de destaque. Eu sempre digo aqui de forma redundante a frase de Monteiro Lobato: um país se desenvolve com homens e livros. E este país, que está dentro das 10 maiores economias mundiais, deputado Zeca, ele nunca colocou a educação em primeiro lugar. E começa a tramitar aqui na Assembleia Legislativa a proposta do deputado Júnior Mock, que pede o reconhecimento de utilidade pública de uma instituição no município de Nova Andradina. O projeto de lei declara a utilidade pública da Fundação Educativa de Comunicação de Nova Andradina, com sede no município de Nova Andradina. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública estadual a Fundação Educativa de Comunicação de Nova Andradina, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza assistencial, com sede e foro no município de Nova Andradina, estado de Mato Grosso do Sul. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Júlio Maia, 30 de setembro de 2025, assina deputado Júnior Mock. Proposta, então, que começa a tramitar aqui no Poder Legislativo. Então é isso. Redação final vai ficando por aqui. Espero a sua companhia ao longo dessa semana também. Amanhã, quarta-feira, a partir das 7h45, você tem a Marité Kogo e o Gustavo Fax com a primeira discussão, já antecipando a pauta do dia. Às 8 horas, a reunião da CCJR e a sessão a partir das 9 horas da manhã. Mais uma vez, muito obrigado. Redação final volta após a sessão desta quarta-feira.